A nossa aula já vai começar. Mas se você gostaria de receber as minhas aulas gratuitas e outros benefícios diretamente na sua caixa de entrada, inscreva-se agora na nossa Alcateia Criativa. É grátis, não demora nem 10 segundos e o link está logo aqui embaixo. Agora, vamos à aula. Olá, aqui é o Nano e eu quero te dar as boas-vindas a mais uma das nossas aulas. Hoje a gente vai falar sobre uma técnica de escrita que pode ser aplicada, na verdade, também para quando você vai contar uma história de forma oral, etc., tá? Mas acho que escritores vão se beneficiar muito dela. É uma técnica não muito usual, que eu não vejo muita gente falando a respeito, assim, porque é uma técnica que vem do cinema, uma mídia diferente, né? Uma forma diferente de contar histórias. E para isso eu preciso contar, né, um trechinho da minha história, para explicar de onde veio essa técnica. Eu, né, há muitos anos atrás, quando eu me formei, eu fui para São Paulo fazer um curso de cinema. Na época, eu queria aprender mais sobre roteiro, sobre como desenvolver histórias no formato de roteiro, mas acabei fazendo um curso completo de cinema. E lá, eu me encantei com a parte de direção também. Eu gostei bastante da parte de direção, achei muito interessante, porque a gente também conta histórias pela maneira como a gente mostra, né, uma narrativa, não apenas ali no roteiro, mas a forma como o diretor escolhe retratar aquilo, é um jeito sim de contar histórias. Eu aprendi isso nesse curso. E ali, conforme eu ia desenvolvendo, conforme eu ia brincando de diretor, eu cheguei até a dirigir um curta-metragem como trabalho de conclusão de curso, algumas coisas ficaram impregnadas na minha cabeça que mais tarde eu adaptei e apliquei na literatura com bastante sucesso. Porque quando eu usei essas técnicas, eu percebi que o meu texto ficava muito mais claro e muito mais gostoso para o leitor. Ao mesmo tempo, quando eu pego os livros de alguns alunos, de alguns clientes, de alguns mentorados, etc., e avalio, eu passo pelo filtro dessa técnica que eu vou ensinar aqui e eu vejo o ritmo da história, eu vejo a legibilidade da história, eu vejo se está fácil para o leitor realmente absorver aquilo e imaginar aquilo, certo? Então isso me ajuda até hoje na maneira como eu escrevo e na maneira como eu ajusto narrativas. Legal, Nano. E que técnica é essa? É uma técnica que eu chamo de dirigir a mente do leitor. Certo? Então é como se fosse um diretor de cinema e ao invés de dirigir um filme, você está dirigindo a mente do seu leitor ou espectador, se você estiver contando essa história, né, de forma oral. E eu sei que isso pode parecer um pouco confuso a princípio, porque a leitura, né, a imaginação, ela é algo subjetivo, ocorre dentro, né, dentro da nossa cabeça. Enquanto que um filme, né, um diretor está dirigindo um filme, ele está fazendo isso de forma objetiva. As pessoas vão ver um filme, elas estão ali olhando aquilo que está acontecendo diante dos olhos. É objetivo, não subjetivo. Só que para pensar um pouquinho comigo. Quando um leitor está lendo um livro e está correndo os olhos por aquelas palavras, ele não está ao mesmo tempo, mesmo que sem querer, imaginando aquilo que está escrito, ele não está pintando na cabeça dele um filme completamente imaginário, mas é como se a imaginação dele fosse a tela do cinema. E as palavras, né, do escritor projetam nessa tela o filme. Entende? É exatamente isso que acontece. A gente imagina. Então, o que eu proponho aqui é que você aprenda a trabalhar como um diretor de cinema que, ao invés de estar dirigindo um filme objetivamente, está dirigindo o filme que se passa na cabeça, na imaginação do seu leitor. Mas algumas pessoas podem ouvir isso que eu estou falando e pensar assim: não, mas esse filme que passa na cabeça ele é natural, ele não precisa ser dirigido, a gente está ali contando a história e o leitor imagina e está tudo certo, eu não preciso me preocupar com isso. E não é bem assim. O que os anos têm me mostrado, que o trabalho com centenas, milhares de escritores, esse contato com milhares de criativos ao longo dos anos tem me mostrado,
é que existe uma disparidade entre o que a gente pensa e o que está no papel e o que o leitor recebe. Não é tão simples assim. E eu vou te explicar por quê. A imaginação, tá? Quando você vai criar algo, você está imaginando algo, você está imaginando uma história e vai contar isso para alguém, a tua imaginação, ela é caótica. Ela ocorre de forma caótica. Aquelas coisas não vêm para você em ordem. Muito provavelmente, quando você senta para escrever a sua história, você tem que parar, refletir, rabiscar, mudar, porque aquilo não vem bonitinho numa sequência certa e tudo certinho, legalzinho e encaixadinho. Não é assim que a criatividade funciona, que a imaginação funciona. Ela vem ali em ondas, certo? E tudo, às vezes, muito ao mesmo tempo, e às vezes um acontecimento do passado vem depois e vice-versa, e você pensa numa parte que vai acontecer lá na frente da história, você tem que botar ordem nisso, certo? Então, né, o teu impulso criativo, ele ocorre de forma caótica, e as informações raramente vêm de forma ordenada. Sendo assim, e guarda isso, tá? Guarda isso bem importante. Se essas informações vêm na sua cabeça de forma não ordenada, é bem provável que muitas vezes você escreva essas informações, você passe essas informações para o papel também de uma forma não ordenada, também de uma forma bagunçada. Ok? O que você está pensando ali, você está escrevendo, você está colocando no papel, certo? Então, o escritor menos experiente ou o escritor, né, que não teve acesso a certas técnicas ainda, ele pode cair nessa armadilha, certo? De transcrever exatamente o que passa na cabeça dele, da forma que passa na cabeça dele, ou seja, de forma caótica. E aí a gente vai para o outro lado da moeda. E o outro lado da moeda é a leitura. E a leitura, ela não é caótica, certo? Ela pode ser caótica, mas em natureza, né, ela não é caótica. Que imagina só, se você pega um livro para ler e você, sei lá, começa a ler de forma bagunçada. Você lê um parágrafo do primeiro capítulo, depois você pula para o quarto capítulo e lê um parágrafo do meio, depois você volta para o segundo capítulo e lê o final. Você lê um livro inteiro assim. Veja, você em algum ponto, se você lê o livro inteiro assim, em algum ponto você até vai conseguir juntar esse monte de informação, tá, e entender a história. Você até vai conseguir fazer isso porque o poder da mente humana vai, né, a esse nível, certo? A esse nível de força. A mente humana é complexa e maravilhosa a esse ponto. Só que, você há de convir comigo que ler um livro dessa forma seria muito mais difícil, exigiria muito mais do seu cérebro, exigiria mais tempo, mais atenção e mais energia. Sério, seria tão difícil fazer isso, na verdade, que as chances de você se encher o saco e desistir no caminho são grandes. Tá? Então veja, lógico que eu citei um exemplo aqui exagerado, mas se você pega um livro, tá, em que o escritor não utilizou as técnicas de dirigir a mente do leitor, pode ser que vários momentos a gente tenha essas quebras, essas coisas difíceis para o leitor colocar em ordem, certo? E se você tiver muito disso no livro, talvez o leitor abandone. Talvez ele não abandone, mas talvez ele ache um saco, talvez ele ache a leitura difícil, talvez ele não diga assim, puxa, eu consegui devorar aquele livro. Então, né, nós como escritores que buscamos contar a história da melhor forma possível, a gente tem que procurar formas, tem que procurar meios de melhorar a experiência de leitura, né, do nosso leitor, do nosso espectador. Então, o que a gente tem que fazer, nesse caso, o que a gente deve buscar fazer para dirigir a mente do leitor? A gente deve ordenar as informações escritas, ordenar aquilo que a gente coloca no papel, de uma forma que a experiência do leitor fique mais clara, mais agradável, mais fluida e mais natural, certo? Mas essa ordem, é importante dizer que essa ordem, né, essa ordem que a gente vai dar para aquilo que a gente coloca no papel, ela não é apenas uma ordem a nível de compreensão, tá? Como um texto técnico pode ser. Porque um texto técnico, se for colocando os argumentos numa certa ordem, a pessoa vai entender melhor. Mas não é só isso que a gente deve fazer quando a gente conta uma história. A gente também tem que se preocupar em colocar uma ordem que faça sentido para a imaginação
do leitor, para que a gente vá conduzindo a imaginação dele, para que ele vá imaginando exatamente o que a gente quer que ele imagine, quando a gente quer que ele imagine, do jeito que a gente quer que ele imagine. Você, tal qual um diretor de cinema, vai dirigir a imaginação, tá, do seu leitor para que ele pinte na tela mental dele o filme, tá, que está no teu livro. Tá entendendo o que eu estou dizendo? Então, o que a gente tem que fazer, o que a gente tem que se preocupar em fazer é conduzir a imaginação do leitor para que ele projete na tela mental dele o filme que nós, escritores, também imaginamos. Se você fizer isso direito, o leitor vai sentir, ao ler o teu livro, que ele não está nem lendo. Na verdade, o que está acontecendo é que está passando pela imaginação dele um filme, é algo melhor que um filme, porque o livro vai mais fundo que o filme, está passando esse filme 2.0, né, ou esse filme perfeito, está passando na mente dele de uma forma natural, gostosa, agradável. Tá? E aí, a experiência vai ocorrer assim, de forma mais fácil, não vai ficar travando toda hora e vai passar aquela sensação de, puta, que leitura gostosa, como esse livro flui bem, como eu estou avançando nesse livro. O cara vai terminar o livro e falar, meu, eu devorei esse livro. Esse é um jeito que a gente tem, tá, para gerar esse efeito no nosso leitor. Legal, Nando, entendi, mas como é que funciona isso? Para aí de ficar falando tecnicamente, blá blá blá, e ensina a fazer. Perfeito. Vamos imaginar uma cena de cinema. Você está no cinema agora, você está assistindo lá um filme que você gosta. Como é que aquelas imagens aparecem para a gente? Tá? Pensa no seguinte, imagine que tem uma cena de diálogo e sei lá, tem 4 personagens ali, e eles estão numa sala escura conversando. Você tem ali um personagem falando a princípio. Como é que o diretor de cinema poderia fazer essa cena? Primeira coisa, ele mostra um quadro mais afastado dessa sala escura com todos os 4 personagens ali dentro, certo? Então veja, o que ele fez? Ele já estabeleceu o ambiente em que aquela cena está acontecendo, né? Essa cena está acontecendo numa sala escura em que 4 amigos conversam. Então, olha só, pintei, né? Se fosse um livro, eu pintaria na tela mental do leitor essa cena aí de que tem 4 pessoas, exatamente como o diretor de cinema, afastado ali, a sala, mostrando a sala e mostrando os 4 personagens ali. Ok, aí um desses personagens começa falando, tem um corte e a tela se aproxima do rosto dele, certo? Mostra quem está falando. Legal? Então, o escritor poderia, no caso do livro, falar, um dos amigos, o mais alto, vestido com um terno, inicia uma conversa dizendo, e aí, tudo bem? Aí, voltamos para o cinema. O diretor vai mostrar outro personagem respondendo. Então, ele corta essa imagem, essa sequência ali do personagem falando e vai para outro personagem falando. Tá? E esse outro personagem diz, mais ou menos. Briguei com a minha mulher e meu cachorro morreu. No livro, você faria também esse corte, diria. Um amigo desse personagem, que estava ali perto, com uma cara abatida, barba por fazer e olheiras, né, debaixo dos olhos ali, responde. E aí vem a fala. Né? Mais ou menos. Briguei com a minha mulher e meu cachorro morreu. O primeiro personagem volta a falar, tá? No caso do cinema. Então a gente volta a tirar a câmera e volta para aquele primeiro personagem. Certo? Puxa, cara, que coisa triste. O escritor voltaria a escrever isso, mostrar claro para o leitor que a gente estava voltando para aquele primeiro personagem. Então ele diria isso, né? Puxa, que pena, blá blá blá, disse fulano. Então a gente vai estabelecendo, aqui temos 1 e 2 personagens que estão ali, o personagem 1 e o personagem 2 que estão roubando a cena nessa hora, estão tomando conta da cena nessa hora. Mas veja, lembra que essa cena não tem só os dois, tem mais 2 outros personagens ali. Então o que o diretor de cinema poderia fazer para que o espectador continuasse com isso na cabeça? Ele poderia ter mais um take ali, né? Mais um corte aberto, mostrando os dois ao fundo, observando tudo. E aí, no caso do escritor, o que ele diria? Enquanto os dois conversavam, os outros 2 amigos ao fundo
se entreolhavam sem saber se entravam na conversa ou não. Por que eu estou dizendo tudo isso e por que isso é importante? Porque eu noto que muitos escritores, quando chegam numa cena dessa, por exemplo, começam a falar ali do personagem 1 e do personagem 2, esse diálogo entre eles, fazem um diálogo ping-pong, que um fala, outro responde e tal, e eles esquecem completamente dos outros dois personagens, esquecem completamente do cenário em que eles estão, e só depois é que eles vão falar. Só que, né, você está pintando mentalmente isso na cabeça do leitor. Se você esquece de falar sobre esses personagens, você esquece de mencionar que eles estão ali, você esquece de fazer os personagens interagirem com o ambiente, o leitor não vai imaginar nada disso. Então ele coloca na cabeça dele, ele está pintando na cabeça dele uma cena em que na verdade tem apenas dois personagens conversando. Legal? E aí digamos que mais para frente, esse escritor menos experiente faça um terceiro personagem, um desses que estão ao fundo, vir falar. Tá? Ele vem e fala, poxa galera, uma vez aconteceu isso comigo, etc. Só que o leitor tá ali, estava vendo aquela conversa, aquele diálogo ping-pong, esqueceu, né? Na cabeça dele ele não pintou esse terceiro personagem. Quando você, como escritor, mete esse terceiro personagem, cara, dá um tilt por 1 milésimo de segundo na cabeça do teu leitor. Porque na tela mental, esse personagem não tava. E aí tem que, aparecer de repente. Tá? Então, veja, isso fica uma direção truncada. Isso é uma má direção. No caso do cinema, seria uma má direção. No caso do livro, também é uma má direção da mente do leitor. Então, você tem que sempre se preocupar, certo? Nessa visualização mental do teu leitor. Se ele está conseguindo pintar a tela da forma como você, escritor, imaginou. Então, para isso, você precisa pensar em cada parágrafo, em cada linha, quase como se fosse um desses takes de cinema. Porque, veja, uma cena ela é dividida em vários takes. Né? A gente tem ali o pessoal conversando, ali você mostra o rosto de um, corta para o rosto do outro, abre e mostra mais afastado. De repente, corta num close dos olhos. Então, os parágrafos e as linhas de um capítulo servem quase como esses diferentes cortes ali, esses diferentes pedacinhos de pedacinhos da cena, da forma como você mostra. É para isso que serve, tá? As nossas quebrinhas ali de parágrafos e linhas nos livros, para ajudar o leitor a pintar essa tela mental. E isso é fundamental para uma experiência agradável de leitura. Lógico que o exemplo que eu citei aqui é bem bobinho mesmo, mas muita gente escorrega nisso. E escorregam em coisas maiores, muitas vezes. Porque o escritor começa a colocar de repente alguns fatos, narrar algumas situações, e aí às vezes ele narra algo fora, tá, da cronologia lógica. Então ele está narrando uma série de acontecimentos, e aí ele lembra que aconteceu uma coisa antes e ele coloca isso no texto depois. Então ele está falando, o personagem desceu do elevador, caminhou na garagem em direção ao seu carro, colocou a mão no bolso para pegar a chave. Daí o escritor lembra que não, mas no caminho ele também tinha um cachorro. Colocou a mão para pegar a chave, só que no caminho ele passou por um cachorro. Certo? Veja só. O personagem desceu pelo elevador, saiu na garagem, caminhou em direção ao carro, colocou a mão no bolso para pegar a chave, só que no caminho ele também tinha passado por um cachorro. Esse negócio só que no caminho ele tinha passado por um cachorro, ele está deslocado no tempo. Certo? Se fosse um filme, o que aconteceria? O personagem desceria pelo elevador, sairia na garagem, caminharia pela garagem, passaria pelo cachorro e aí chegaria no carro e colocaria a mão no bolso. Então, assim, a sequência seria essa. Só que no texto você narrou de forma diferente. Então, você está obrigando o leitor a corrigir o filminho que ele criou na própria mente. Certo? E isso é incômodo. Faça isso muitas vezes e você desconecta o leitor do livro, você desconecta ele da experiência e talvez faça ele desistir daquilo que você escreveu. Ele abandone o seu livro. Ok? Sei que parece um pouco complicado assim, mas faça a seguinte experiência. Quando você for assistir um filme a próxima vez, preste atenção nesses takes. Preste atenção como eles servem, com essas diferentes cortes, na verdade. Preste atenção como eles servem para situar você que está assistindo aquilo no tempo, no espaço, saber quem está ali, saber o que os personagens estão fazendo.
E aí quando você for ler um livro, tá, ou for escrever o seu livro, imagine que você tem que fazer esse trabalho, esses cortezinhos, para o leitor poder imaginar o filme, imaginar isso como um filme. O truque é, pense, quando você vai reler, editar o seu livro, pense nele com uma sequência de acontecimentos que viraria um filme, certo? E aí, ordene dessa forma para que o leitor possa imaginar. Dicas que eu vou deixar de literatura aqui, certo? Quando eu fiz esse curso, tiveram 2 livros que me marcaram bastante essa questão de direção e que podem ajudar. Um deles é esse aqui, Direção de Cinema, tá? Um livrão, certo? De Michael Rebiger, Direção de Cinema. Cara, é um livraço, assim, você não precisa ler tudo, obviamente, mas tem partes aqui que vão te ajudar muito nessa questão. E outro é Hitchcock Truffaut, que é uma série de entrevistas que o Truffaut fez com o Hitchcock. E eu lembro que eu li esse livro no aeroporto, que eu estava levando, estava aqui em Curitiba, indo para São Paulo, teve um nevoeiro, o avião não saiu, eu fiquei horas e horas e horas preso no aeroporto, e eu li esse livro quase que inteiro no aeroporto, de tão bom que é, e ele me ensinou pra caramba. Então, essas são as dicas de leitura que eu deixo para você, e essa aqui era a nossa aula da vez, sobre dirigir a mente do seu leitor. Faça de conta que você é um diretor de cinema e que você está dirigindo o filme que se passa na imaginação do seu leitor. Um abraço e até a próxima. E aí, gostou da aula? Ela vai ficar disponível por aqui por mais alguns dias. Agora, se você deseja ter acesso irrestrito a essa aula e mais outras centenas de conteúdos sobre mindset e vida criativa, escrita e storytelling, então você precisa conhecer a Escola Escrever Viver, a nossa escola online. Desce aqui a sua tela que você vai poder saber um pouquinho mais sobre ela e ainda garantir um benefício especial único. Aproveite e até a próxima!